Aula 93, segundo bimestre, Economia e Meio Ambiente. Conteúdo: pontuação, vírgula e ponto e vírgula. Habilidades motoras básicas. Divisão exata e não exata. Habilidade: utilizar a vírgula e ponto e vírgula adequadamente quando necessário. Destacar exemplos das 3 habilidades motoras básicas. Resolver divisões exatas e não exatas. Muito bem, neste momento nós iremos trabalhar um pouquinho aí sobre pontuação. Mas nós vamos trabalhar apenas 2 pontuações, que é a vírgula e o ponto e a vírgula. Nós já vimos aí um pouquinho da vírgula, né? Já estudamos um pouquinho, nós vamos relembrar então e vamos aí a partir daí estar realizando as nossas atividades. Então vamos lá ver o nosso texto. Nós temos aí a pontuação, que vai trabalhar aí, como mencionei para vocês, a vírgula e o ponto e vírgula. O correr e o saltar são exemplos aí de habilidades locomotoras, porque está se locomovendo de um espaço, né? O corpo está se movimentando, se locomovendo de um lugar para o outro através do salto e do correr. Correr ele é usado em muitas brincadeiras e jogos esportivos como futebol, pega-pega, queimada, entre outros. O saltar pode ser usado em brincadeiras como pular corda, pular sela, etc. E para transpor obstáculos como buracos, poças de água, etc. Observe: futebol, pega-pega, queimada, entre outros. O saltar pode ser usado, e aí continua lá o texto, né? Isso foi apenas uma parte do texto, uma frase retirada aí do nosso texto, trabalhando ainda a habilidade motora locomotoras, certo? E aí observe que a pontuação, a vírgula e o ponto e vírgula, ele está aí em destaque de vermelho. E aí, quando é que eu devo usar a vírgula? E quando é que eu devo usar o ponto e a vírgula? Será que é a mesma coisa? Eles têm o mesmo objetivo em uma frase, em um texto? Vamos averiguar agora, aprendendo um pouquinho mais sobre a vírgula. O que é a vírgula? Para que serve a vírgula? Bom, a vírgula ela vai servir para indicar uma pequena pausa na leitura, separar elementos em uma frase e para separar o nome do lugar na escrita de datas. Lembra na atividade de letramento de ontem? Nós executamos aí uma atividade envolvendo a vírgula. Então, a vírgula ela sempre vai estar presente para dar uma pequena pausa, uma pausa mínima, que vai servir apenas para respiração. Para estar separando também em uma frase, está separando elementos de uma frase, né? Por exemplo, como nós vimos lá, futebol, jogos, etc. Então, essa sequência, como foi uma sequência de elementos, utilizamos a vírgula para estar separando esses elementos. E também serve para separar a data, no caso, ao nome do lugar, certo? Nós temos aí o exemplo, olha, Goiânia, então eu estou separando aí a data, né, do local, que é Goiânia. Então, a vírgula vem para separar Goiânia, 22 de fevereiro de 2009. Olha o outro exemplo. Hoje vamos ao cinema, almoçar na casa de meus avós, ir ao parque de diversões e ao teatro. Então, eu tenho uma sequência aí de elementos para separar estes elementos, que é o cinema, almoçar na casa dos meus avós. O que eu utilizei? A vírgula, ok? Lembra nos nossos professores presenciais que nós temos nas orientações didáticas um pouquinho mais aí da regra, né, para nível de conhecimento aí de quando devemos utilizar a vírgula. E aí o ponto e a vírgula, para que serve o ponto e a vírgula, quando eu devo utilizá-lo? O ponto e a vírgula, ele indica uma pausa maior que a vírgula. Então, olha, a vírgula ela dá uma pausa menor. O ponto e a vírgula, ele tem uma pausa maior. Dá até a entender que é um ponto final, mas não é um ponto final, por quê? Porque a frase não foi finalizada, então ele dá uma pausa maior que a vírgula. Vamos visualizar neste exemplo. Precisamos estudar bastante. Essa semana teremos avaliações todos os dias.
Então, olha, é como se eu quisesse explicar algo. Eu coloquei, precisamos estudar bastante. Por que nós precisamos estudar bastante? Fica uma coisa meio incerta. Ah, precisamos estudar bastante? Aí eu coloco ponto e vírgula porque vai prosseguir com uma explicação. Por que eu preciso estudar bastante? E este ponto e vírgula vai indicar aí também esta pausa maior entre aí o decorrer da nossa frase. Tá joia? Então, o ponto e vírgula ele vai servir também para dar uma explicação posterior, como vocês visualizaram, por que eu preciso estudar bastante, né? E vai dar uma pausa maior. Então, vou ler novamente com a entonação. Prestem bem atenção, olha. Precisamos estudar bastante. Semana que vem, aliás, essa semana teremos avaliações todos os dias. Então, aí até lembrando, né, que realmente nós teremos aí a avaliação começando amanhã. É uma frase que realmente faz jus aí à nossa realidade. Bom, então, espero que vocês tenham lembrado aí um pouquinho do uso da vírgula e do ponto e da vírgula. Nós vamos dar continuidade agora, que é o momento da nossa prática, onde nós iremos praticar um pouquinho, utilizando aí o ponto e a vírgula no nosso Fazendo e Aprendendo. Muito bem, então no nosso Fazendo e Aprendendo, nós temos uma atividade aí que nós vamos visualizar agora em cartela. Nós temos aí a primeira questão, que é que vocês vão marcar aí ó, a alternativa em que corresponde ao uso correto da vírgula neste texto. Então, vocês vão ter aí um texto que está entre aspas, eu vou ler para vocês, mas este texto ele está corrido, ele não tem vírgula nenhuma, tá? Não tem um espaço entre, ele está sem, vamos dizer, sem nexo, né? Porque o uso da vírgula e do ponto e vírgula, ele é importante para estar dando aí sentido à frase. Neste momento, vocês vão colocar apenas o uso da vírgula corretamente. E aí eu vou ler a frase. Marta queria comprar biscoitos, mas não encontrou nenhum no mercado. Resolveu levar chocolates, balas e sorvetes para saciar sua vontade de doces, mas também não encontrou. Conforme eu li, eu vou ler novamente, prestem atenção, olha, Marta queria comprar biscoitos, mas não encontrou nenhum no mercado. Resolveu levar chocolates, balas e sorvetes para saciar sua vontade de doces, mas também não encontrou. Então, a partir aí da leitura, né, vocês vão ler aí todos juntos novamente e vão encontrar aí qual a alternativa correta. Vamos ver, letra A. A vírgula está colocada no local certo? Olha, Marta queria comprar biscoitos, mas não encontrou nenhum no mercado. Resolveu levar chocolates, balas e sorvetes para saciar sua vontade de doces, mas também não encontrou. Ok? Eu estou lendo tal qual está aí na alternativa, ok? Com a utilização da vírgula. Letra B. Marta queria comprar biscoitos, mas não encontrou nenhum no mercado. Resolveu levar chocolates, balas e sorvetes para saciar sua vontade de doces, mas também não encontrou. Letra C. Marta queria comprar biscoitos, mas não encontrou nenhum no mercado. Resolveu levar chocolates, balas e sorvetes para saciar sua vontade de doces, mas também não encontrou. Letra D. Nenhuma das alternativas, né? Então, no caso, nenhuma dessas alternativas aí vai ser necessário a vírgula, porque o exemplo dado lá anteriormente está correto. Então, vocês vão marcar a resposta que aí julgam estar correto de acordo com a utilização da vírgula. Vamos para o número 2. Leia as frases a seguir e coloque ponto e vírgula quando necessário. Então, agora é o ponto e a vírgula que nós estamos utilizando. Letra A. O rio está poluído. Os peixes estão mortos. Letra B. O resultado final foi o seguinte. 10 professores votaram a favor do acordo. 9 contra. Letra C. Gostaria de vê-lo hoje, todavia, só o verei amanhã. Letra D. Esperava encontrar todos os produtos no supermercado. Obtive, porém, apenas alguns. Então, lembrando que aí é a utilização do ponto e a vírgula, que dá aquela pausa maior. Então, eu espero que vocês tenham compreendido a utilização da vírgula e do ponto e vírgula. A vírgula ela é uma pausa menorzinha, para respirar, né, para também separar os elementos, uma palavra de outra, datas aí antes do lugar, né, como nós visualizamos. E o ponto e a vírgula tem a sua função de dar um espaço maior. E por final sempre vai vir uma explicaçãozinha, como se fosse um entretanto, um porém.
lembrando aí das nossas orientações que vem mais detalhada aí a utilização dessas pontuações, tá joia? Vamos então a mais um momento da nossa aula, nosso aprender a aprender. Então, na aula de ontem, aliás, desde segunda, né, nós estamos aprendendo desenvolvendo um pouco mais a nossa habilidade de resolver situações e problemas envolvendo a divisão. Na aula de hoje, nós vamos ver mais um pouquinho aí da divisão, mas a divisão exata e inexata, ou seja, não exata. Quando é que eu tenho uma divisão exata e quando é que eu tenho uma divisão inexata, ou seja, ela não está exata? Vamos então conferir com o nosso exemplo. Nós temos então aí na nossa primeira cartela a divisão exata e não exata, como eu falei para vocês. E aí nós temos uma situação, problema, né? Nós temos uma situaçãozinha que vai nos ajudar a compreender um pouquinho isso aí, olha. Tia Beth distribuiu 15 rosas em 3 vasos. Então, eu tenho a representação de 15 rosas em 3 vasos. Observe, vai ser a quantidade de rosas, 15, dividido pela quantidade de vasos, que são 3. E aí, nós vamos fazer a divisão e nós encontramos aí o valor 5, porque 5 vezes 3 dá exatamente 15. Então, eu subtraio e vou ter o resto aí como 0, né? Coube aí exatamente, como vocês observam, em cada vaso, coube aí 5 rosas. Olha, no vaso marrom, no vaso vermelho e verde, nós temos 5 rosas. Então, eu posso dizer que esta operação é uma divisão exata. Por quê, professora? Porque o meu resto foi 0. Toda vez que eu tiver um resto de 0 na minha divisão, lá durante a subtração, eu tenho uma divisão exata. Porque eu tenho um número exatamente que multiplicado por 3 é exatamente igual ao meu dividendo, que é 15. Então, 15 menos 15 é 0. Então, não sobrou alguma rosa? Vocês estão vendo alguma rosa fora do vaso? Não, certo? Coube exatamente 5 rosas dentro de cada vaso, perfeitinho, tudo ok. Então, é uma divisão exata. Vamos para o próximo exemplo, então. Tia Beth resolveu distribuir agora essas 15 rosas em 4 vasos. Então, ela acrescentou aí, ela dobrou a quantidade, acrescentou mais um, né? A quantidade de vasos, acrescentou mais um vaso. Era 3, ela colocou mais um vaso. Para dividir a mesma quantidade de rosas, que são 15. O que aconteceu aí nesta divisão? Ela pegou as 15 rosas e distribuiu igualmente em 4 vasos. Coube 3 rosas em 4 vasos, mas sobrou 3 ainda aí fora. Vocês estão visualizando aí 3 rosas no cantinho do televisor ao lado direito de vocês? Então, se eu pegar 15 dividido para 4, nós vamos encontrar o número 3, porque esse número, lembra que eu falei para vocês que eu tenho que pegar o número que multiplicado pelo divisor, no caso aí 4, que dê igual ou aproximado ao dividendo. Como eu não tenho um número que multiplicado por 4 dê exatamente 15, eu encontrei o 3, que multiplicado por 4 dá aproximadamente a 15, que é 12. Eu vou subtrair, eu vou obter a resposta 3. Então, o que aconteceu? Sobrou 3 flores fora do vaso. Então, esta é uma divisão, né, inexata, ou seja, ela não está exata porque sobrou, certo? Lembrando aí que eu poderia continuar esta divisão, colocando uma vírgula, acrescentando um 0, e assim nós iríamos conseguir o resto aí 0. Porém, agora não é o momento ainda de nós trabalharmos divisão assim, neste nível, né, com vírgula. Então, nós vamos parar por aí e vamos ver aí, observar que sobrou aí 3 como o resto. Então, nós paramos por aí. Então, é uma divisão inexata porque o resto não foi 0. Então, toda vez que sobrar aí um resto nessa subtração da divisão, eu tenho uma conta de divisão inexata, tá joia? Então, espero que tenha ficado claro para vocês. E nós temos ainda uma outra cartela aí que vai estar resumindo o que nós acabamos de ver. Olha, em cada vaso foram colocadas 3 rosas. Sobraram 3 rosas. Esta divisão é inexata ou aproximada. Na divisão inexata, o resto é diferente de 0, ou seja, não é 0. Vai ser sempre 1, 2, 3, mas nunca vai ser 0. Porque se for 0, então eu tenho uma divisão exata, certo? Na divisão inexata, o resto é sempre menor que o divisor.
Olha aí um exemplo de 7 dividido por 2. Eu não tenho um número que dê, multiplicando pelo meu divisor, que é o número 2, que dê exatamente a 7. Mas eu tenho um que dá aproximado de 7, né? Que é 3 vezes o 2, que é 6. Eu vou subtrair, vai sobrar 1. Então, é inexata. E observem que esse meu resto, que é o 1, ele é menor que o meu divisor, que 2. Então, toda vez a divisão inexata, o meu resto, que é a sobra da subtração, sempre vai ser menor que o divisor. Ou seja, no caso aí, 1 é menor que 2. Ficou claro? Então, lembrando que qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo, a professora Giane também, para estar esclarecendo, e o professor presencial também, com certeza, poderá auxiliar aí os nossos alunos, tá joia? Nós iremos praticar, que vai ficar melhor para entendermos agora no nosso Fazendo e Aprendendo. Muito bem, então vamos lá praticar um pouquinho na nossa primeira atividade, questão de número 1. André dividiu um número por 3. Que resto poderá encontrar nessa divisão? Então, eu só quero saber qual é o resto que ele pode obter na divisão, tá? Já eu não quero saber o resultado da divisão, até porque nós não temos um dividendo, né? Nós temos apenas aí o divisor, que é 3. Então, só quero saber quais são as possibilidades de resto que André pode encontrar nesta divisão. Lembrando daquela regrinha que nós aprendemos agora há pouco, certo? Número 2. Danilo organizou 28 pedras de dominó em 4 fileiras, cada uma com a mesma quantidade de pedras. Quantas pedras ele colocou em cada fileira? Então, aí sim vocês vão realizar aí a divisão e encontrar a quantidade de pedras que Danilo organizou em cada fileira. Vamos para número 3. Guilherme precisa colocar 19 fotografias em um álbum. Se ele quiser colar 2 fotos por página, quantas páginas do álbum serão ocupadas? Lembrando aí ao nosso professor presencial que nós não estamos ainda trabalhando a divisão com vírgula. Então, sobrou o resto, deixe lá, tá joia? Não precisa acrescentar a vírgula e nem o zero aí para estar dando continuidade, mas nós vamos parar por aí, porque agora, neste momento, é importante que o aluno, nossos queridos alunos, né, compreendam o que é uma divisão exata e o que é uma divisão inexata. Então, deixa lá o resto e apenas o número aí encontrado na divisão de vocês, ok? Muito bem, então esta foi a nossa aula de hoje, espero que todos tenham compreendido. Aprendemos aí colocar a pontuação correta, né, vírgula e ponto e vírgula. Aprendemos também um pouquinho aí das habilidades motoras básicas, né, de locomoção, manipulação e estabilidade, que são movimentos realizados por nós diariamente. E agora, por último, a divisão exata, que o resto sempre vai ser zero, ou seja, não vai haver resto. E inexata, que eu tenho uma sobra, um resto, que sempre esse resto vai ser aí menor que o meu divisor. Ok? Então, foi a nossa aula de hoje. Amanhã, lembrando, teremos já a nossa avaliação de linguagem. Conto com vocês aí na nossa avaliação de amanhã também. Tenham todos uma ótima noite. Tchau, tchau!